Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Capítulo 1. O sol que queima e o destino que morde. O sol já batia forte na BR-153, fazendo o asfalto brilhar como se tivesse fogo correndo por dentro. Eu segui a viagem com o caminhão carregado de grãos, o ronco do motor misturado ao canto distante de alguns pássaros. Era começo de tarde, aquele horário em que até os cachorros procuram sombra e a estrada parece deserta demais. O calor seco entrava pela janela aberta, trazendo cheiro de mato queimado e terra rachada. Eu tinha saído de Anápolis de madrugada e agora cruzava o trecho mais solitário entre Goiás e Tocantins, onde as cidades somem no horizonte e só resta você, o asfalto e o céu imenso. 22 anos de estrada me ensinaram a ler os sinais. A curva perigosa que não tem placa, o posto onde vale a pena parar, o silêncio que pesa quando você está sozinho demais. Desde que perdi a Helena, fazia 3 anos, eu tinha virado parte do caminhão. Dormia na boleia, comia marmita fria, esquecia de ligar para casa, porque casa era só um endereço vazio esperando alguém que não voltava mais. A estrada virou meu refúgio e minha prisão. Estava pensando nisso quando vi algo diferente no acostamento. À primeira vista, parecia um saco rasgado jogado pelo vento, mas havia movimento. Um gesto lento, quase imperceptível, que fez meu pé reduzir no freio motor por instinto. Não sei explicar. Talvez seja coisa de quem vive na pista há tempo demais. Você desenvolve um sexto sentido para a tragédia. Encostei o caminhão devagar, joguei o pisca-alerta e peguei a lanterna do painel. O calor bateu no meu rosto quando abri a porta. A poeira grudava na pele e as cigarras cantavam alto demais, como se quisessem avisar de alguma coisa. Desci com cuidado, os olhos semicerrados contra o brilho do sol no para-choque cromado. Foi aí que ouvi um rugido grave, fundo, vindo da mata à beira da pista. Meu corpo inteiro congelou. Virei devagar, o coração já acelerando antes mesmo do cérebro entender, e vi uma onça pintada, enorme, o corpo abaixado entre as moitas secas, os músculos retesados debaixo do pelo manchado. A cauda se movia em círculos lentos, hipnóticos, os olhos fixos, amarelos, famintos, e logo à frente dela, uma mulher caída no chão, a perna presa numa órtese metálica quebrada, a muleta jogada alguns metros à frente, fora de alcance. O ventre saliente denunciando uma gravidez de alguns meses, o rosto sujo de terra e suor, os cabelos grudados na testa, e nos olhos dela, aquele medo ancestral, o tipo de pavor que paralisa, que rouba até o grito. A onça deu mais um passo, eu nem pensei. Corri de volta para o caminhão, os pés batendo duro no asfalto quente, e agarrei o volante com força. Apertei a buzina. 1 vez, 2, 3 vezes seguidas, o som estourando pelo campo aberto como um tiro de canhão. O bicho estremeceu. Dei mais uma rajada longa, segurando o botão até meu braço doer. A onça recuou, o corpo tenso, a cabeça balançando de um lado para o outro. Por um segundo, que pareceu durar uma vida inteira, ela ficou ali, decidindo se valia a pena enfrentar aquele barulho ensurdecedor. Então, num movimento fluido e assustador, saltou para trás e desapareceu entre as moitas, o mato se fechando atrás dela como se nunca tivesse existido. Só ficou o silêncio e o eco do meu próprio coração martelando nas têmporas. Desci do caminhão cambaleando, as pernas fracas, e corri até a mulher. Ajoelhei no chão quente, sentindo a pedra do asfalto queimar meu joelho através da calça jeans. "Calma, moça, já passou", falei, tirando minha jaqueta velha de couro do banco de trás e cobrindo os ombros trêmulos dela. "Já foi embora." Ela piscou devagar, o peito subindo e descendo rápido demais. Os lábios rachados tentaram formar palavras, mas nada saiu. Só um gemido baixo,
sufocado. Respira, moça, devagar. Tá segura agora. Foi quando ela conseguiu falar, a voz saindo fraca, arrastada, cada palavra custando um esforço imenso. Ele me deixou aqui, disse que eu era um peso. Senti o estômago revirar. Olhei ao redor. Nenhum carro, nenhuma casa, nada além de mato e calor. Quem deixa uma mulher grávida, machucada, sozinha no meio do nada? Que tipo de homem faz isso? A perna dela estava ferida, o tornozelo inchado e roxo, a órtese torta num ângulo estranho. O suor se misturava com lágrimas que ela tentava esconder, virando o rosto para o lado. Espera aqui, falei, voltando para o caminhão. Peguei minha garrafa d'água do porta-luvas, o cooler onde guardava pão, queijo e um pedaço de carne seca. Voltei e ajoelhei de novo ao lado dela. Bebe devagar. Levantei a garrafa até os lábios dela, mas as mãos tremiam tanto que tive que segurar firme. Ela bebeu em goles pequenos, tossindo entre um e outro. Depois, ofereci o pão com queijo. Ela pegou com dedos sujos, machucados, e comeu devagar, mastigando como se tivesse vergonha de estar com fome. Quanto tempo você está aqui? Não sei. Algumas horas, acho. A voz dela era fraca, quase um sussurro. Tentei andar, mas a muleta quebrou. Olhei para a órtese. Era daquelas antigas, de metal pesado, toda amassada. A muleta de madeira estava partida ao meio, inútil. Peguei o rádio do caminhão e chamei, ajustando a frequência. Posto Serra Azul, aqui é o caminhão 482, placa JKL 4829, BR 153, quilômetro 218, sentido norte. Moça ferida, grávida, quase foi atacada por onça pintada. Preciso de socorro médico urgente. Câmbio. O chiado do rádio preencheu o silêncio. Esperei. Nada. Tentei de novo. Posto Serra Azul, alguém me copia? Câmbio. Mais chiado. Então, uma voz cansada. Recebido 482. Mas o resgate está ocupado num acidente na 010. Vai demorar pelo menos 2 horas. Você consegue levar ela para o posto? Câmbio. 2 horas. Olhei para a mulher caída no chão, pálida, tremendo mesmo com o calor. Olhei para o mato onde a onça tinha sumido. 2 horas era tempo demais. Recebido. Vou levar ela eu mesmo. Câmbio e desligo. Me abaixei de novo ao lado dela e pela primeira vez consegui ver seu rosto com calma. Devia ter uns 20 e poucos anos, talvez menos. O rosto fino, marcado pelo sol e pelo cansaço. Mas os olhos tinham algo que eu reconhecia. Aquele jeito de quem carregava dor velha, do tipo que não sara fácil. Consegue andar se eu te ajudar? Ela tentou se mexer e gemeu baixo, a mão indo para o tornozelo inchado. Vou ter que te carregar então. Me desculpa se doer. Passei um braço pelas costas dela e outro por baixo dos joelhos, tomando cuidado com a barriga. Ela era leve demais para alguém grávida. Leve demais para estar bem. Carregei ela até o caminhão, abri a porta do carona e a acomodei no banco com o máximo de cuidado que consegui. Ela se encolheu ali, abraçando a própria barriga, os olhos fechados. Antes de fechar a porta, ela murmurou algo tão baixo que quase não ouvi. Meu nome é Elisa, e o seu? Jonas, respondi ajeitando o cinto de segurança nela. Mas o povo me chama de galego. Ela hesitou, o olhar perdido em algum ponto distante. Então, com a voz ainda mais fraca, quase envergonhada, meu pai é o Dr. Álvaro Prado. O mundo parou. Senti um arrepio gelado percorrer minha espinha, mesmo com o calor infernal. Álvaro Prado. Eu conhecia aquele nome. Conhecia bem demais. O mesmo homem que tomou as terras do meu tio há 15 anos, usando documentos falsos e juiz comprado. O mesmo que mandou despejar famílias inteiras para fazer pasto de soja. O mesmo que destruiu a vida de gente simples enquanto aparecia na TV como benfeitor da região, doando cestas básicas e sorrindo para a câmera. Meu tio nunca se recuperou. Morreu 2 anos depois, o coração partido junto com a dignidade. E agora, a filha dele estava no meu caminhão. Olhei para Elisa de novo.
a moça que eu tinha acabado de salvar de ser devorada viva, e senti algo estranho se mexendo no peito. Raiva, confusão e, por baixo de tudo, uma compaixão que eu não queria sentir. Ela era filha do homem que arruinou minha família, e mesmo assim, ali estava eu, segurando água na boca dela, protegendo a vida que crescia dentro dela. O destino tem um senso de ironia cruel às vezes. Fechei a porta devagar, contornei o caminhão e subi na boleia. Liguei o motor, o ronco familiar me acalmando um pouco, e ajeitei o retrovisor. Elisa estava encostada na janela, os olhos semi-fechados, a respiração ainda irregular. Coloquei o caminhão na estrada de novo, a poeira levantando atrás de nós. No retrovisor, a mata sumia devagar, mas a imagem da onça e da moça caída no chão ficava presa na minha cabeça, como uma cicatriz fresca. O sol queimava alto, implacável, e eu dirigia em silêncio com a filha do meu inimigo ao meu lado, grávida, machucada, abandonada. Naquele dia, eu percebi que às vezes a vida muda numa fração de segundo. E que debaixo do sol quente do meio-dia, no meio do nada, um caminhoneiro pode se tornar o herói que o destino pediu socorro para aparecer, mesmo quando o destino tem nome e sobrenome de quem você jurou nunca perdoar. Tentar novamente. DC, continue capítulo 2. O silêncio que fala mais que as palavras. Os primeiros 20 minutos foram só o ronco do motor e o asfalto passando embaixo das rodas. Elisa estava encostada na janela, o rosto virado para o vidro embaçado, a respiração formando pequenos círculos de vapor que sumiam rápido demais. Eu mantinha os olhos na estrada, mas de vez em quando olhava de canto, checando se ela ainda estava consciente. A barriga subia e descia. As mãos seguravam o cinto como se fosse a única coisa sólida no mundo. O sol começava a baixar, mas o calor continuava sufocante. Liguei o ventilador no máximo, mas só saía ar quente. Inútil. Tem alguma dor forte? Perguntei, quebrando o silêncio. Ela demorou para responder, como se precisasse reunir forças para cada palavra. O tornozelo tá latejando, mas já passei por coisa pior. A voz dela tinha um tom de resignação que me incomodou. Como se dor fosse algo normal, como se abandono fosse algo esperado. E o bebê? Tá sentindo ele se mexer? Ela levou a mão à barriga, os dedos tremendo levemente. Tá quietinho agora. Acho que tá assustado também. Um nó apertou na minha garganta. Helena sempre dizia que bebês sentem tudo que a mãe sente. O medo, a tristeza, a solidão. Quanto tempo você tem? 6 meses e meio. Fiz as contas na cabeça. Faltavam 10, talvez 12 semanas. Tempo suficiente para muita coisa dar errado se ela não tivesse cuidado. E o pai da criança? O silêncio voltou mais pesado dessa vez. Ele é quem me deixou na estrada. Senti os dedos apertarem o volante com tanta força que os nós ficaram brancos. Por quê? Porque ele é casado, e quando descobriu que eu estava grávida, disse que eu tinha que resolver sozinha, que ele não ia deixar a família dele por causa de um erro. Um erro. Engoli seco, a raiva subindo quente pela garganta. E seu pai, o Dr. Prado? Elisa deu uma risada baixa, amarga, que mais parecia um gemido. Meu pai? Ele me expulsou de casa quando descobriu. Disse que eu envergonhei o nome da família. Que se eu quisesse viver feito vagabunda, que fosse viver na rua mesmo. Ela virou o rosto para mim, e pela primeira vez vi lágrimas escorrendo devagar pelo rosto sujo. Eu tentei ir para a casa da minha tia em Palmas. Consegui carona com o Rogério, o pai do bebê. Mas no meio do caminho, ele começou a gritar, dizendo que eu ia arruinar a vida dele, que ele não queria mais me ver, e me jogou para fora do carro, com a perna assim, no meio do nada. A voz dela quebrou na última frase. Eu gritei, pedi para ele não fazer aquilo, mas ele só acelerou e sumiu na curva. Meu peito apertou.
Eu conhecia aquela dor, a dor de ser deixado para trás, de ser descartado como se não valesse nada. Quanto tempo você ficou lá? Não sei, umas 3, 4 horas. Tentei andar, mas a muleta quebrou, aí só conseguia rastejar, até que ouvi o rugido. Ela tremeu inteira só de lembrar. Eu achei que ia morrer e o meu filho também, e que ninguém nunca ia saber. A estrada ficou embaçada na minha frente. Pisquei rápido, forçando as lágrimas de volta. Mas não morreu, tá aqui, viva, por sua causa. Elisa me olhou com uma intensidade que me desarmou completamente. Por que você parou? A maioria das pessoas passa direto. Boa pergunta. Por que eu tinha parado? Podia dizer que foi instinto, que foi reflexo de caminhoneiro. Mas a verdade era mais complicada. Não sei, admiti. Acho que tem dias que a gente precisa fazer a coisa certa, mesmo sem entender por quê. Ela ficou me olhando em silêncio, os olhos ainda úmidos. Você é casado? A pergunta me pegou de surpresa. Era. O que aconteceu? Respirei fundo. Fazia tempo que não falava sobre isso, nem comigo mesmo. Ela morreu. Faz 3 anos. Sinto muito. Eu também. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Não era desconfortável. Era compreensivo, como se a dor dela reconhecesse a minha. Como ela se chamava? Helena. Nome bonito. Ela era bonita, por dentro e por fora. Elisa sorriu fraco, apoiando a cabeça no vidro de novo. Aposto que ela ficaria orgulhosa de você hoje. Aquilo me acertou em cheio. Será que ficaria? Ou será que ela ficaria decepcionada por eu ter me tornado esse fantasma que só vive na estrada, fugindo de tudo e de todos? Estávamos passando por Guaraí quando o céu começou a mudar. Nuvens escuras se formaram rápido demais, engolindo o pouco de azul que ainda restava. O vento ficou mais forte, balançando o caminhão nas rajadas. E então, como um aviso sinistro, um trovão ecoou ao longe. Vai chover, murmurei. Elisa se remexeu no banco, a mão ainda na barriga. Quanto falta para o posto? Uns 50 quilômetros, talvez 1 hora se a chuva não pegar forte. Mal terminei a frase e as primeiras gotas começaram a cair. Grossas, pesadas. Em poucos segundos virou um temporal violento, a água martelando no para-brisa com tanta força que os limpadores mal davam conta. A visibilidade caiu para quase nada. Reduzi a marcha, acendendo os faróis de neblina e tentando enxergar a pista que sumia na cortina d'água. O asfalto ficou espelhado, perigoso, e senti o caminhão derrapar levemente numa poça. Merda! Resmunguei entre dentes. Tá tudo bem? A voz dela estava mais aguda, nervosa. Tá. Só preciso achar um lugar para encostar até passar o pior. Mas não tinha lugar. Não naquele trecho. Só mata fechada dos 2 lados, o acostamento alagado e a estrada escorregadia. Um relâmpago rasgou o céu, iluminando tudo por uma fração de segundo. E foi nesse clarão que vi. Um galho enorme atravessado na pista. Pisei no freio com força, o caminhão derrapando para o lado, as rodas travando no asfalto molhado. O baú deslocou. Elisa gritou, as mãos segurando o painel. Consegui desviar no último segundo, o caminhão passando rente ao galho e parando uns metros à frente, atravessado na estrada, o motor roncando alto. Fiquei parado ali, as mãos ainda agarradas no volante, o coração disparado, a respiração pesada. Você tá bem? Consegui perguntar. Elisa estava pálida, os olhos arregalados, a mão apertando a barriga. Tô bem, mas senti uma dor. Meu estômago despencou. Que tipo de dor? Aqui embaixo, como uma fisgada. Não agora. Tá sangrando? Ela checou, a mão tremendo. Não, acho que não. Respira, devagar. Pode ser só o susto. Mas eu não tinha certeza de nada. Olhei para o galho atravessado atrás de nós, a chuva martelando no teto do caminhão, o céu escuro como boca de lobo, mesmo sendo só 4 da tarde.
E pela primeira vez em muito tempo, senti medo. Medo de não conseguir. Medo de perder alguém de novo. Peguei o rádio com mãos trêmulas. Posto Serra Azul, aqui é o 482 de novo, temporal forte, visibilidade zero, galho atravessado na pista no quilômetro 195. Moça grávida sentindo dor. Preciso chegar urgente. Alguém copia? Câmbio. Só chiado. Alguém me copia? Câmbio. Nada. A chuva continuava caindo, violenta, implacável, e eu ali, preso no meio do nada com a filha do homem que destruiu minha família ao meu lado, grávida, com dor, talvez entrando em trabalho de parto. Elisa me olhou, os olhos cheios de medo. Jonas, eu tô com medo. Respirei fundo, forçando uma calma que não sentia. Eu também. Mas a gente vai sair dessa. Prometo. E naquele momento, debaixo da tempestade, no meio da escuridão, eu fiz uma promessa que não sabia se conseguiria cumprir, mas ia tentar, com tudo que eu tinha. Tentar novamente, DC continue capítulo 3, quando a tempestade revela o que estava escondido. A chuva não dava trégua. Fiquei parado ali por alguns minutos, o motor em ponto morto, tentando decidir o que fazer. Voltar era impossível, o galho bloqueava a pista. Seguir em frente era arriscado, mas ficar parado era pior. Elisa precisava de ajuda médica e cada minuto que passava aumentava o perigo. Vou ter que sair e tirar esse galho da frente, falei já abrindo a porta. Não, você vai se molhar todo. Não tem outro jeito. Desci antes que ela pudesse protestar mais. A chuva me acertou como um soco gelado, encharcando minha camisa em segundos. O vento empurrava a água de lado, dificultando até para respirar. Caminhei até o galho. Era grosso, cheio de folhas, pesado com a água acumulada. Agarrei uma ponta e puxei. Não se mexeu. Tentei de novo, usando o peso do corpo. O galho raspou no asfalto, mas mal saiu do lugar. Droga! Procurei ao redor e encontrei um pedaço de corrente na carroceria. Amarrei uma ponta no galho e a outra no para-choque traseiro do caminhão, tomando cuidado para não escorrega no asfalto encharcado. Voltei correndo para a cabine, pingando água por todo lado. Segura firme, avisei Elisa antes de engatar a primeira e acelerar devagar. A corrente esticou, rangeu. O caminhão patinou um pouco antes de ganhar tração. E então, finalmente, o galho se arrastou para o acostamento, liberando a pista. Parei, soltei a corrente e voltei para o caminhão, tremendo de frio agora. Elisa me olhava preocupada. Você tá gelado. Vou ficar bem. A dor passou. Ela fez uma pausa antes de responder. Um pouco, mas ainda sinto uma pressão aqui embaixo. Isso não era bom. Nada bom. Sequei o rosto com uma toalha velha que tinha atrás do banco e voltei para a estrada, dirigindo devagar, cada curva uma aposta. A água corria pelo asfalto como um rio e em alguns trechos o caminhão avançava mais, empurrando água do que rodando. Foi quando vi as luzes vermelhas piscando à frente. Reduzi mais ainda, tentando entender o que era. Um carro capotado no acostamento, meio submerso numa vala alagada. Outro veículo parado mais à frente, com o pisca-alerta ligado. E gente. Umas 3 pessoas na chuva, acenando desesperadas. Meu primeiro instinto foi passar direto. Elisa precisava de ajuda. Cada minuto contava. Mas então vi uma criança nos braços de uma mulher encharcada, chorando. Pisei no freio. O que você está fazendo? Elisa perguntou assustada. Tem gente precisando de ajuda, mas a gente também precisa. Eu sei. Parei o caminhão e desci de novo, a chuva já nem incomodando mais. Um homem veio correndo até mim, os cabelos grudados no rosto, a voz alta para competir com o barulho da tempestade. Senhor, meu carro capotou, minha esposa e meu filho. Eles estão molhados, com frio. A gente precisa de carona até a cidade mais próxima. Olhei para trás. Vi a mulher abraçando a criança, os dois tremendo violentamente.
O menino devia ter uns 5 anos no máximo. Entra, falei, abrindo a porta traseira da cabine estendida. O homem chamou a família e eles vieram correndo. A mulher subiu primeiro carregando o filho e o homem entrou atrás, todos encharcados, pingando água no piso do caminhão. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado mesmo, o homem repetia, a voz embargada. Peguei um cobertor que tinha guardado atrás do banco e entreguei para a mulher. Enrola o menino nisso. Ela obedeceu, os dedos trêmulos, e abraçou o filho com força. Voltei para a estrada, agora com 4 passageiros. O caminhão pesava mais, respondia mais devagar, mas não tinha escolha. Para onde vocês iam? Perguntei. Para Palmas, visitar minha mãe que está doente, o homem respondeu. Mas a chuva pegou a gente de surpresa e eu perdi o controle numa curva. Palmas, a mesma cidade onde Elisa tentava ir. Ainda faltam uns 60 quilômetros, mas antes disso tem um posto com posto médico. Vou deixar vocês lá. O senhor é um anjo, a mulher disse, a voz tremendo. Não sou anjo. Anjos não carregam o peso que eu carrego. Meia hora depois, a chuva começou a diminuir. A tempestade passou como tinha chegado, rápida e violenta. O céu ainda estava escuro, mas dava para ver a estrada agora. Foi quando Elisa gemeu baixo, a mão apertando a barriga com força. Jonas! Olhei para ela. O rosto estava mais pálido, suor se misturando com a água que ainda pingava do meu cabelo. O que foi? A dor voltou, mais forte. Meu coração disparou. Tá sentindo contração? Não sei. Nunca senti isso antes. A mulher no banco de trás se inclinou para frente. Posso ver? Elisa concordou, e a mulher pediu licença, colocando a mão na barriga dela com delicadeza. Tá dura. Pode ser contração, sim. Não, não pode. Ainda não. Quanto tempo entre uma dor e outra? Elisa respirava pesado. Não sei, 10 minutos, 15. A mulher me olhou pelo retrovisor e vi preocupação no rosto dela. Ela precisa de um médico rápido. Eu sei. Acelerei o máximo que o caminhão e a estrada molhada permitiam. O motor roncava alto, forçado, mas eu não podia parar. Não agora. Elisa, olha para mim, falei, tentando soar calmo. Respira devagar, foca na respiração. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Ela tentou, mas a dor era visível no rosto. Eu não posso ter esse bebê agora. Não aqui. Não vai ter. A gente vai chegar no posto a tempo. Mas eu não tinha certeza disso. O posto Serra Azul apareceu no horizonte como um milagre. As luzes amareladas brilhavam na escuridão que caía rápido, e havia uma placa verde indicando Posto de Saúde, 24 horas. Entrei derrapando na área de estacionamento, buzinando para chamar atenção. O enfermeiro saiu correndo com uma maca dobrável. O que houve? Moça grávida de 6 meses e meio com contrações. Falei rápido, já abrindo a porta do carona. Eles agiram depressa. Colocaram Elisa na maca e a levaram para dentro. Eu ajudei a família do carro capotado a descer também, e o pai agradeceu mais uma vez antes de seguir com a esposa e o filho para o posto de saúde. Fiquei parado ali no estacionamento, a chuva fina agora molhando meu rosto. O corpo inteiro doía de tensão. As mãos tremiam. Encostei no caminhão e fechei os olhos. Por favor, que ela fique bem. Não sei quanto tempo fiquei ali. Podia ter sido 5 minutos ou meia hora, mas quando abri os olhos de novo, o enfermeiro estava na porta, acenando. Ela está estável. Não é trabalho de parto ainda, mas foi por pouco. Contrações de estresse. Vamos manter ela em observação essa noite. Sente as pernas fraquejarem de alívio. Posso ver ela? Pode, mas só uns minutos. Ela precisa descansar. Entrei no posto. O cheiro de álcool e remédio me lembrou de hospitais, de Helena nos últimos dias, de tudo que eu tentava esquecer. Mas empurrei a lembrança para baixo e segui até o pequeno quarto onde Elisa estava deitada numa maca, um soro no braço, os olhos fechados. Quando me ouviu entrar, ela abriu os olhos. Você ficou. Claro que fiquei. Eu achei...
Achei que você ia embora. Não vou embora. Ela sorriu fraco, os olhos marejando. Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece. E eu sou filha do homem que... Levantei a mão, interrompendo. Você não é culpada pelo que seu pai fez. E nenhuma mulher grávida merece ser deixada para morrer numa estrada. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Obrigada, Jonas. De verdade. Fiquei ali mais alguns minutos em silêncio, só para ela saber que não estava sozinha. E quando saí, a noite já tinha caído completamente. Me sentei no degrau do posto, olhando as estrelas que começavam a aparecer entre as nuvens que se afastavam. E pela primeira vez em 3 anos, senti algo diferente no peito. Não era felicidade, ainda não, mas era propósito. Como se de alguma forma salvar Elisa tivesse salvado um pedaço de mim também. Tentar novamente descer, continue capítulo 4. As feridas que a noite revela. Passei a noite no caminhão. Não consegui dormir direito. Cada vez que fechava os olhos, via a onça avançando. Via Elisa caída no chão. Via o caminhão derrapando na chuva. Via Helena no hospital, segurando minha mão, dizendo que ia ficar tudo bem, mesmo sabendo que não ia. Por volta das 4 da manhã, desisti de tentar. Desci da boleia, acendi um cigarro, vício que tinha voltado depois que ela morreu, e fiquei ali parado, olhando o céu que começava a clarear devagar no horizonte. O posto estava quieto, algumas luzes acesas aqui e ali. Um caminhão parado no outro lado do estacionamento, o motorista provavelmente dormindo na cabine também. O cheiro de café velho vinha do restaurante 24 horas. Esmaguei o cigarro no chão e entrei no posto de saúde. A enfermeira da madrugada estava cochilando atrás do balcão. Quando me ouviu, acordou sobressaltada. Desculpa, vim ver como tá a moça que trouxe ontem. Ela ajeitou os óculos e consultou uma prancheta. Elisa Prado? Tá estável? Dormiu a noite inteira. É parente? Hesitei. Não, só alguém que a trouxe aqui. A enfermeira me olhou com aquela expressão que diz mais do que palavras. Aquele olhar de quem já viu muita coisa na vida e sabe reconhecer bondade quando vê. Ela teve sorte de te encontrar. O médico disse que se demorasse mais 1 hora, podia ter sido grave para o bebê. Engoli seco. Posso ver ela? Ainda está dormindo, mas você pode dar uma olhada. Quarto 2. Andei devagar pelo corredor curto. A porta estava entreaberta. Entrei sem fazer barulho. Elisa dormia profundamente, o rosto mais relaxado agora, sem aquela tensão de dor e medo. O soro ainda pingava devagar no braço dela. A barriga subia e descia num ritmo tranquilo. Fiquei ali parado, só olhando. E sem querer me peguei pensando em como a vida é estranha. 3 dias atrás, eu estava dirigindo naquela mesma estrada, vazio por dentro, só cumprindo rotina. Pegar carga, entregar, voltar, dormir, repetir, sem sentido, sem propósito. E agora eu estava ali, num posto de saúde no meio do nada, velando o sono da filha do homem que eu tinha motivos para odiar. E o mais estranho, não sentia ódio, sentia responsabilidade. Como se o destino tivesse colocado ela no meu caminho por algum motivo que eu ainda não entendia. Elisa se mexeu, virando levemente a cabeça no travesseiro. Os olhos se abriram devagar, confusos por um segundo, até me ver. Jonas, tô aqui. Que horas são? Quase 5 da manhã. Você dormiu? Um pouco. Mentira. Ela tentou se sentar, mas fez uma careta de dor. Calma, devagar, falei, ajudando a ajustar o travesseiro. Obrigada, de novo. Puxei uma cadeira de plástico e sentei ao lado da maca. O médico disse que você precisa ficar em repouso. Nada de andar, nada de estresse. Se tiver outra contração, pode ser perigoso. Elisa olhou para o teto, os olhos se enchendo de lágrimas de novo. E o que eu vou fazer? Não tenho para onde ir, não tenho dinheiro, não tenho ninguém.
A voz dela quebrou na última palavra. Você tem alguém. Tem sua tia em Palmas. Nem sei se ela vai me receber. Faz tanto tempo que a gente não se fala. Qual o nome dela? Posso ligar? Elisa me deu o nome, Carmen Prado, e o número de telefone que ainda lembrava de cor. Saí do quarto e pedi para usar o telefone do posto. A telefonista me passou a ligação. Tocou 3 vezes antes de alguém atender. A voz rouca de sono. Alô? Dona Carmen? Desculpa ligar tão cedo. Meu nome é Jonas. Eu tô com a sua sobrinha Elisa. Houve um silêncio do outro lado. Então, Elisa, meu Deus, ela tá bem? O que aconteceu? Contei tudo. A estrada, a onça, o abandono, a tempestade, as contrações. Quando terminei, só ouvi soluços abafados. Aquele maldito fez isso com ela? Fez. E meu próprio irmão expulsou a menina de casa? Foi o que ela me contou. Mais silêncio. Então, com voz firme, traz ela aqui, por favor, pode trazer, eu cuido dela. Ela sempre foi como uma filha para mim. Senti um alívio enorme. A senhora tem certeza? Absoluta. Eu vou mandar o endereço por mensagem. Quanto tempo vocês levam para chegar? Umas 2 horas, se a estrada estiver boa. Tá bom, vou preparar o quarto dela. E Jonas? Sim. Obrigada. Obrigada por salvar minha menina. Desliguei com um nó na garganta. Voltei para o quarto. Elisa me olhou ansiosa. E aí? Sua tia te espera. Disse que pode ficar o tempo que precisar. O rosto dela se iluminou de um jeito que quase me fez esquecer toda a dor que ela tinha passado. Sério? Sério. Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de esperança. Fiquei ali, sem saber o que fazer, até que ela estendeu a mão. Segurei. A mão dela era pequena, fria, frágil. Você não sabe o que isso significa para mim. Sei sim, porque eu sabia mesmo. Sabia o que era estar perdido e ter alguém te estendendo a mão. O médico liberou ela por volta das 7 da manhã, com uma lista de recomendações. Repouso absoluto por pelo menos 1 semana, nada de esforço, e retorno imediato ao hospital se as contrações voltassem. Ajudei ela a sair do posto, tomando cuidado com a perna machucada. A órtese tinha sido ajeitada pela enfermeira, mas ainda estava torta. Uma muleta nova, dessas de alumínio, tinha sido doada por alguém que deixou no posto. Vai conseguir subir no caminhão? Se você me ajudar. Levantei ela com cuidado e a coloquei no banco do carona. Dei a volta, subi na boleia e liguei o motor. O sol já batia forte de novo, como se a tempestade da véspera nunca tivesse existido. Saímos do posto e voltamos para a BR-153. Agora em direção a Palmas. Os primeiros quilômetros foram silenciosos. Elisa olhava pela janela, vendo as paisagens mudarem, o cerrado seco, as plantações de soja, os vilarejos pequenos com casas de tijolo vermelho. Jonas? Posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você virou caminhoneiro? A pergunta me pegou desprevenido. Nunca ninguém tinha perguntado isso antes. Não precisa responder se não quiser. Não, tá tudo bem. Respirei fundo, organizando as palavras na cabeça. Eu era mecânico. Tinha uma oficina pequena numa cidade perto de Goiânia. Ganhava bem, tinha uma vida tranquila. Casei com a Helena quando eu tinha 22 anos. Ela era professora. A gente queria ter filhos, construir uma família. A voz começou a falhar, mas continuei. Mas aí ela ficou doente. Câncer, agressivo. Em 6 meses já tinha se espalhado. Vendi a oficina para pagar o tratamento, vendi a casa, vendi tudo, mas não adiantou. Elisa ficou em silêncio, respeitando a dor. Quando ela morreu, eu não conseguia mais ficar naquela cidade. Tudo me lembrava ela. A rua onde a gente passeava, a padaria onde ela comprava pão todo domingo. O banco da praça onde a gente sentava para tomar sorvete. Limpei a garganta.
Aí um amigo me ofereceu trabalho como caminhoneiro. Aceitei, porque na estrada eu não precisava lembrar. Eu só precisava dirigir. Mas você lembra mesmo assim, todo dia. Ela colocou a mão no meu braço, um gesto simples, mas que pesou mais do que qualquer palavra. Ela deve estar muito orgulhosa de você. Não sei. Às vezes acho que ela ia querer que eu tivesse seguido em frente de verdade. Não só fugindo. Você não está fugindo. Você está vivendo do jeito que consegue. Olhei para ela e vi compreensão naqueles olhos cansados. E você? Por que continuou a gravidez? Não foi fácil, imagino. Elisa demorou para responder, a mão descansando na barriga. Porque eu já perdi muita coisa na vida. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Meu pai sempre foi distante, frio. E quando descobri que estava grávida, todo mundo disse que era um erro, que eu devia resolver. Mas esse bebê, a voz dela ficou mais suave. Esse bebê é a única coisa que é só minha, a única coisa que eu escolhi ter. E mesmo com tudo de errado que aconteceu, eu não consigo me arrepender. Senti um aperto no peito. Você vai ser uma boa mãe. Espero que sim. Chegamos em Palmas no meio da manhã. A cidade era grande, movimentada, o oposto completo da solidão da estrada. Segui o GPS até o endereço que a tia de Elisa tinha mandado. Uma casa simples, num bairro tranquilo, com uma jabuticabeira no quintal. Antes mesmo de eu desligar o motor, a porta da casa se abriu e uma mulher de uns 50 anos saiu correndo, os olhos já vermelhos de tanto chorar. Elisa, ajudei ela a descer do caminhão e assim que seus pés tocaram o chão, a tia a envolveu num abraço apertado, cuidadoso com a barriga. Minha menina, minha menininha. As duas choraram ali abraçadas e eu fiquei de lado, sem jeito, sem saber se devia ficar ou ir embora. Foi quando a tia se soltou e veio até mim, os olhos inchados, mas brilhando de gratidão. Você é o Jonas. Sim, senhora. E antes que eu pudesse reagir, ela me abraçou também, forte, como se eu fosse um filho que ela não via há anos. Obrigada por trazer minha menina de volta. Fiquei sem palavras. Quando ela se afastou, Elisa estava me olhando da porta, apoiada na muleta nova, um sorriso triste mas verdadeiro no rosto. Você não vai entrar? Tomar um café? Olhei para o caminhão, para a estrada, para o céu azul que prometia outro dia quente e pensei, posso ir embora agora. Cumpri o que tinha que cumprir, ela está segura. Mas então olhei nos olhos de Elisa de novo. Aqueles olhos que tinham visto abandono, medo, solidão, e vi um pedaço de mim refletido ali. Aceito um café, respondi. E pela primeira vez em 3 anos, entrei numa casa que não era a minha. E me senti em casa mesmo assim. Tentar novamente, DC Continue capítulo 5, o peso do passado e a promessa do amanhã. A casa de Dona Carmen cheirava a café fresco e bolo de fubá. Era pequena, mas aconchegante, paredes pintadas de amarelo claro, fotos de família penduradas na sala, um sofá velho mas limpo, coberto com uma manta de crochê. Tudo simples, mas cheio de vida. O tipo de lugar que te abraça só de entrar. Elisa foi direto para o quarto que a tia tinha preparado, exausta demais para qualquer coisa além de deitar. Dona Carmen me guiou até a cozinha, onde uma mesa de madeira já estava posta com pão, queijo, manteiga e uma garrafa térmica fumegante. Senta, Jonas, você deve estar morto de fome. Não tinha percebido até ela falar, mas estava mesmo. A última refeição decente tinha sido há mais de 24 horas. Me sentei e ela serviu o café, forte, quentíssimo, do jeito que eu gostava. Peguei um pedaço de pão, passei manteiga e comi devagar, sentindo o corpo finalmente relaxar. Dona Carmen sentou na minha frente, as mãos segurando a xícara de café, os olhos ainda vermelhos. Conta pra mim o que aconteceu. Tudo, desde o começo. E eu contei. Cada detalhe. O calor da estrada, o vulto no acostamento, a onça, a tempestade, as contrações. Ela me ouviu em silêncio,
as lágrimas escorrendo de vez em quando, mas sem interromper. Quando terminei, ela balançou a cabeça, o rosto marcado por uma mistura de raiva e tristeza. Meu irmão, ele sempre foi um homem frio, ambicioso, mas eu nunca imaginei que ele fosse capaz de fazer isso com a própria filha. Ela contou que a senhora e ele não se falam mais. Não mesmo, faz uns 10 anos. Brigamos por causa das terras que ele tomou de gente humilde. Eu disse que aquilo era errado, que ele estava se vendendo para o diabo. Ele me chamou de ingênua e disse que eu nunca ia entender de negócios. Ela tomou um gole de café amargo. Eu escolhi ficar longe, mas a Elisa sempre foi especial para mim. Quando a mãe dela morreu, eu tentei assumir o papel, mas meu irmão não deixou. Disse que eu ia encher a cabeça dela de besteira. E o pai do bebê, esse tal de Rogério, o rosto dela endureceu. Um canalha, casado, mais velho, dono de uma concessionária. Seduziu a menina quando ela trabalhava como secretária no escritório dele. Prometeu mundos e fundos. E quando descobriu a gravidez, mostrou quem realmente era. Apertei os dedos ao redor da xícara. Como é que existe gente assim? Sempre existiu, Jonas. E sempre vai existir. Mas também existe gente como você. Olhei para ela sem entender. Gente que para, que ajuda, que não vira a cara. Eu só fiz o que qualquer um faria. Não, a maioria passa direto. Você sabe disso. E eu sabia. Porque eu mesmo já tinha passado direto tantas vezes. Porque depois que Helena morreu, eu tinha fechado o coração para tudo e para todos. Até ontem. Dona Carmen, a senhora sabe quem é o pai dela, né? O doutor Álvaro Prado? Sei. Então a senhora também sabe o que ele fez. As terras que ele roubou, as famílias que ele destruiu. Ela me olhou nos olhos sem desviar. Sei disso também. Meu tio perdeu tudo por causa dele. Morreu 2 anos depois, o coração partido. Sinto muito, Jonas. Respirei fundo, as palavras saindo com dificuldade. Quando a Elisa me disse quem era o pai dela, minha primeira reação foi raiva. Pensei, o destino tá zoando comigo. De todas as pessoas no mundo tinha que ser justamente a filha dele. E agora? Agora eu não sei. Porque ela não tem culpa do que o pai fez. E porque parei, tentando encontrar as palavras certas. Porque salvar ela, de alguma forma, me fez sentir vivo de novo. Dona Carmen estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. Isso se chama propósito, Jonas. E você acabou de descobrir que ainda tem um. Fiquei na casa de Dona Carmen por 3 dias. Não era o plano. O plano era deixar Elisa, tomar café, voltar para a estrada. Mas ela insistiu que eu ficasse pelo menos um dia para descansar direito. E um dia virou 2. 2 viraram 3. Dormi no sofá da sala, coberto com a manta de crochê. Pela primeira vez em anos, dormi a noite inteira sem acordar no meio com pesadelos. Durante o dia, ajudava no que podia. Consertei a torneira da cozinha que pingava. Troquei uma lâmpada queimada no quintal. Ajudei Dona Carmen a carregar as compras do mercado. E conversava com Elisa. Ela passava a maior parte do tempo no quarto, em repouso como o médico tinha mandado. Mas de vez em quando vinha para a sala e ficava sentada no sofá. A perna machucada, apoiada numa almofada, a mão sempre na barriga. A gente conversava sobre tudo. Sobre a vida dela antes de tudo desmoronar. Sobre os sonhos que ela tinha. Ser professora de literatura, morar numa casa simples com jardim, ter uma vida tranquila longe do mundo do pai. E eu falava sobre Helena. Pela primeira vez desde que ela morreu, eu conseguia falar sem sentir que ia desabar. Contava das coisas boas, os passeios de domingo, as risadas bobas, os planos que a gente fazia. Ela gostaria de você, Elisa disse uma tarde, enquanto tomávamos suco de maracujá no quintal. Tenho certeza. Como você sabe? Porque você é do tipo de pessoa que ela escolheria para ser amigo. Alguém de verdade, sem máscara. Sorri meio sem jeito. E você?
Já pensou no que vai fazer depois que o bebê nascer? Penso nisso todo dia. Tenho medo. Medo de não saber cuidar direito, de não ter dinheiro, de não ser boa o suficiente. Você vai ser boa o suficiente, porque você ama esse bebê. E amor é o que importa. Ela ficou quieta por um momento, olhando para o céu azul. Jonas, posso te pedir uma coisa? Claro. Quando o bebê nascer, você vem conhecer? Senti um aperto no peito. Você tem certeza? Tenho. Por quê? Porque eu quero que meu filho conheça o homem que salvou a vida dele. E a minha. Não consegui falar nada. Só balancei a cabeça, a garganta apertada demais. No terceiro dia, de manhã cedo, eu sabia que tinha que ir embora. Tinha frete esperando, contas para pagar. E ficar ali, naquela casa aconchegante, começava a doer, porque me lembrava do que eu tinha perdido e do que nunca mais ia ter. Arrumei minhas coisas em silêncio, dobrando a manta de crochê e deixando no sofá. Dona Carmen apareceu na cozinha já sabendo. Você vai embora. Preciso. Já abusei demais da sua hospitalidade. Você não abusou de nada. Essa casa é sua quando quiser voltar. Obrigado, Dona Carmen. De coração. Ela pegou uma sacola da mesa. Fiz marmita para a viagem. Tem arroz, feijão, frango e farofa e um pedaço de bolo. Peguei a sacola, sentindo o peso e o cheiro caseiro que me lembrou de um tempo que não voltava mais. A senhora não precisava. Precisava sim. Caminhoneiro que se preza não viaja de estômago vazio. Rimos, mas era um riso triste. Elisa apareceu na porta do quarto, apoiada na muleta, o rosto ainda inchado de sono. Você vai mesmo? Vou. Mas vou voltar, prometo. Quando? Quando o bebê nascer. Ela veio até mim devagar e me abraçou. Não foi um abraço comum. Foi um abraço de gratidão, de despedida, de tudo que não podia ser dito com palavras. Obrigada, Jonas, por tudo. Cuida dele e de você. Vou cuidar. Quando me soltou, havia lágrimas nos olhos dela. E nos meus também. Saí da casa, subi no caminhão e liguei o motor. Dona Carmen e Elisa ficaram na porta, acenando. Acenei de volta e saí devagar, olhando pelo retrovisor até elas sumirem na curva. A estrada se abriu à minha frente, vazia e longa como sempre. Mas dessa vez era diferente, porque eu não estava fugindo mais. Estava indo, mas também estava voltando. 3 meses e meio depois recebi a ligação. Eu estava num posto em Minas Gerais comendo pastel de carne e tomando café quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Jonas? É a Carmen. Meu coração acelerou. Dona Carmen? Aconteceu alguma coisa? O bebê nasceu. Fechei os olhos, sentindo um alívio enorme. E a Elisa? Tá tudo bem? Tá. Cansada, mas bem. Foi parto normal. Ela é forte, Jonas, muito forte. E o bebê, um menino, 3,2 kg, saudável, perfeito. Sorri, as lágrimas escorrendo sem eu perceber. Como ela vai chamar? Houve uma pausa. Então a voz de Dona Carmen, embargada. Miguel Jonas Prado. Fiquei sem ar. Ela colocou meu nome? Colocou. Disse que você merecia, que você deu a ele a chance de viver. Não consegui segurar. Chorei ali mesmo, no meio do posto, sem me importar com quem estava olhando. Você vem conhecer? Dona Carmen perguntou suave. Vou agora. A gente te espera. Desliguei, limpei o rosto com a manga da camisa e paguei a conta depressa. Subi no caminhão, liguei o motor e saí dali direto para Palmas. Dirigi a noite inteira, sem parar, sem descansar. E quando o sol nasceu, tingindo o céu de laranja e rosa, eu sabia que a estrada sempre ia fazer parte de mim. Mas agora, pela primeira vez, eu tinha um motivo para voltar, um motivo para viver. E o nome dele era Miguel. Fim.